Sejam bem-vindos ao Escritura e Boa Teologia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a ira de Deus. Eu irei ler em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Diz assim o texto das Escrituras: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O homem não regenerado está debaixo da ira de Deus. O homem que pertence à humanidade pecadora está debaixo da ira de Deus. Nós precisamos entender que a ira de Deus não é a ira do homem. A ira do homem é injusta, mas a ira de Deus é justa. Deus é um ser que nós podemos conhecê-lo profundamente através dos seus atributos, como o amor, a justiça, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade e, com certeza, a sua ira. A ira de Deus é uma doutrina que se tornou desprezada nas igrejas atuais. Nós não ouvimos exposições bíblicas sobre a ira de Deus,
não ouvimos estudos sistemáticos sobre a ira de Deus, mas a verdade é que a Bíblia ensina claramente que Deus sente abominação pelo pecado e por aqueles que continuam a rejeitá-lo e continuam a desprezar o seu filho, o Messias. Já foi dito que uma das piores coisas que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo aos seus próprios desejos, porque o homem é completamente depravado. Uma das piores coisas que o homem pode ouvir de Deus é essa: seja feita a tua vontade. O homem, na palavra de Deus, é o homem não regenerado, o homem que não foi alcançado pela graça do Espírito Santo. Ele é chamado de inimigo de Deus. Os homens pecadores são chamados de filhos da desobediência e filhos da ira, e alguns até são chamados de filhos do diabo, como vemos em João 8,44, quando Jesus estava falando com os líderes religiosos. Bem, nós precisamos analisar a ira de Deus para que possamos entender a sua benevolência para conosco e agradecê-lo todos os dias por ter nos livrado dessa ira. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o passado na Bíblia, nós enxergamos certos julgamentos de Deus. Deus julga por causa da sua ira, e a sua ira sempre é temperada pela justiça. Deus odeia o pecado. Deus abomina a transgressão. Em primeiro lugar, quando olhamos para o passado, enxergamos o julgamento no jardim do Éden. Quando o homem pecou, Deus manifestou a sua ira no Éden. Ali em Gênesis capítulo 3, do verso 14 ao 19, nós vemos Deus lidando com o pecado da mulher, com a serpente, com o pecado do homem, e até a própria terra recebe a consequência do pecado do homem. Deus manifestou a sua ira, que é justa, e expulsou o homem da sua presença. O homem ficou vivendo longe da presença do Senhor, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Quando olhamos para o passado, em segundo lugar, enxergamos o julgamento de Deus contra o homem no dilúvio. No dilúvio, nós vemos a manifestação da ira de Deus. No dilúvio, nós vemos Deus condenando o mundo perdido e salvando apenas Noé e a sua família dentro da arca. Quando olhamos para o passado na Escritura, em terceiro lugar, enxergamos o julgamento de Deus contra o seu povo, os israelitas. Se teve um povo na história que sofreu, que padeceu por causa dos seus pecados, foi a nação de Israel. Em 2 Reis, capítulo 17, nós vemos Deus julgando os israelitas nas mãos dos assírios. O reino do norte, por causa do seu pecado, rebeldia, idolatria, desobediência, foi levado cativo pelos
assírios. E é tão interessante isso que depois que o reino do norte foi levado como cativo pelas mãos dos assírios, desapareceu da história. Nós vemos o julgamento divino contra os israelitas pelas mãos dos babilônios. Em 2 Reis, capítulos 24 e 25, nós vemos que a nação de Judá, o reino de Judá, foi levado como cativo por Nabucodonosor e o seu povo para padecer pelas mãos do próprio império de Nabucodonosor. Nós vemos a manifestação da ira contra o reino de Judá exatamente pelas mãos dos babilônios. Quando olhamos para o passado bíblico, enxergamos Deus julgando os israelitas pelas mãos dos romanos. Na época de Cristo, os judeus viviam sob o jugo romano. Por isso, eles esperavam um Messias político. Por isso, em várias ocasiões, eles quiseram estabelecer Cristo como seu Messias político. E muitos deles, quando ficaram sabendo, quando descobriram que o reino de Cristo era espiritual, ficaram decepcionados. Entre eles, nós temos o exemplo de Judas Iscariotes. Quando olhamos para o passado, enxergamos o julgamento divino através do próprio Cristo no Calvário. Porque quem não crê em Cristo já está condenado. Então, quando nós olhamos para o passado, nós enxergamos esses julgamentos. Eu não falei também, por exemplo, do julgamento em Sodoma e em Gomorra, quando Deus destruiu aquelas cidades ímpias por causa dos seus pecados. Mas quando olhamos para o presente, também enxergamos o julgamento do Senhor, a manifestação da sua ira. Quando olhamos para o presente, enxergamos o julgamento do Senhor nas igrejas locais, nas igrejas que anunciam o nome do Senhor. Então nós vemos que o povo de Deus também é julgado no presente. Quando nós lemos Apocalipse, capítulos 2 e 3, nós vemos o julgamento de Cristo sobre as igrejas locais. Nós vemos que ele faz uma leitura de cada igreja, ele as elogia e ele diz o que está errado em cada uma delas. Não é diferente nos dias de hoje. As igrejas, elas são julgadas pelo Senhor. O Senhor olha para cada igreja e faz um autoexame de cada uma delas e mostra as suas qualidades e os seus defeitos. Quando olhamos para o presente, nós enxergamos o julgamento do Senhor sobre os cristãos em várias ocasiões. Por exemplo, o cristão deve julgar a si mesmo na ceia, quando vai participar do corpo do Senhor, dessa comunhão especial, onde recordamos da expiação de Cristo, da sua morte, da sua vida, das suas obras. Então, o apóstolo Paulo diz que cada um de nós deve examinar a si mesmo e julgar-se apto a participar da mesa do Senhor ou não. Em várias ocasiões, Deus precisa se manifestar no meio de nós e exercer a sua disciplina paternal para que possamos melhorar a nossa vida. Nós vemos esse tipo de julgamento, por exemplo, em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11, em Hebreus capítulo 12, do verso 3 ao 13, entre outros textos sagrados.
Quando olhamos para o passado, enxergamos os julgamentos divinos. Quando olhamos para o presente, enxergamos os julgamentos divinos. Mas quando olhamos para o futuro, na Escritura, também conseguimos enxergar os julgamentos do Senhor. Nós vemos no texto sagrado que Deus diz da seguinte forma: minha é a vingança. No dia do juízo final, todos irão entender porque que a vingança pertence a Deus. Ali, diante de Deus, diante do seu tribunal, todos serão julgados de acordo com os seus pecados, de acordo com as suas obras. Ninguém escapará do justo juiz que fará justiça naquele dia. Eu irei ler o texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso eu não estou me recordando qual é o texto agora, mas é isso, Mateus 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui nós temos um texto escatológico que está falando sobre o dia da manifestação da ira de Deus no julgamento vindouro. E nós vemos aqui claramente que as piores palavras que o homem poderá ouvir naquele dia serão as seguintes: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Naquele dia, no dia da manifestação da ira de Deus, os homens serão julgados. E quando nós olhamos para o futuro, nós enxergamos o julgamento de Deus, a manifestação da sua ira no lago de fogo, ou seja, naquilo que chamamos de inferno. Se no céu nós teremos a plenitude da presença de Deus, no Hades, ou melhor, no inferno ou no lago de fogo, nós teremos a plenitude da manifestação da ira de Deus contra o pecado e o transgressor. Ali nós vemos que serão lançados o diabo, os seus demônios, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que o seu nome não está escrito no livro da vida. E eu encerro dizendo que a igreja não sofre a ira de Deus, porque a ira de Deus que nós iríamos sofrer, Cristo sofreu em nosso lugar na cruz. Então a ira de Deus contra a nossa vida cessou, passou. Por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo não tem condenação nenhuma. A igreja vive em paz com Deus. Nós não somos mais inimigos, agora somos amigos de Deus. Mas levemos essa doutrina a sério. Deus é um justo juiz e julgará todo pecado, julgará
toda impiedade. Ninguém escapará da sua mão. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.